Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Daniel. Daniel, o profeta. Diante do fausto da glória de Nabucodonosor, este profeta chegou e disse: Rei, existe um Deus no céu que revela todas as coisas. Esse rei dominava todo as fronteiras ao redor do seu império, o Império Babilônico. Certo dia ele teve um sonho e procurou que este sonho fosse interpretado por seus adivinhos e seus sábios, e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Daniel, o profeta, capítulo 2, vamos começar no versículo 22. Amém? Todos encontraram? Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e direi ao rei a interpretação do sonho. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu-lhe Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E ele fez, pois, saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama, que são estas. Amém? Eu vim aqui falar para os senhores de um Deus que revela todas as coisas. Quando aqui, hoje foi falado sobre sonhos, realização de sonhos, eu pergunto aos senhores: quem é aqui dentro, me levante a mão por favor, quem é que nunca teve um sonho de ser alguém na vida, de ser poderoso, ser rico, ter uma casa bonita para morar, um apartamento bonito, ter um bom carro, casar com um rapaz bonito, um jovem rico? Quem é que não sonhou ter um marido que a tratasse muito bem? Quem que nunca teve um sonho desta maneira? Estudar, se formar, afinal, ser alguém de projeção na vida. Não é verdade? Todos nós sonhamos. E quantos sonhos estão perdidos em algum lugar do seu passado? E hoje
Eu vim falar disso, jovem. Eu vim falar deste poder que traz de volta os seus sonhos, que traz à realidade aquilo que não existe. Eu vim falar de um poder que não é somente uma coisa abstrata, como se pensa. Eu vim falar de um poder que é um corpo. Eu vim falar de um poder que anda. Eu vim falar de um poder que ocupa um lugar no espaço. Eu vim falar de um poder que depois de ressurreto, ele adentrou através das paredes, visitou os seus discípulos e disse: que pensas que eu sou? Um fantasma? Um espírito? Você acha que eu sou somente um espírito? Toque em mim, veja se espírito tem carne e osso. Vocês têm o que comer e o que beber? Nós temos um peixe. Me traga o peixe. E um favo de mel, me traga um favo de mel. E ele comeu. E tomou do mel. É deste poder que até hoje ele anda em nosso meio. É deste poder que vai tirar da sombra da sua casa o sofrimento que você tem passado. Tem frequentado a igreja, tem aberto a Bíblia, tem lido a palavra, mas tem sofrido porque não tem tido uma intimidade, um compromisso com Ele. Só vai aos pés dele para pedir: Pai, me dê, Pai, me dê, Pai, me dá, Pai, eu quero, Pai, eu quero. Desde quando que você assumiu um compromisso com esse poder? Disse: Pai, a partir de hoje eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu quero que o Senhor tenha um compromisso comigo. Um poder que é aquela que um dia sonhou em se casar com um príncipe, e hoje ao acordar, acorda ao lado de um sapo, beberrão, maltratador. Ele pode transformar esse sapo num príncipe. Certo dia, alguém disse que pena que não existe um cirurgião plástico para a personalidade. O caráter nós mudamos, mas a personalidade de um homem é impossível ser mudada. Existe um cirurgião plástico chamado Jesus. É o único que transforma a personalidade de um homem. Pega aquela borra, aquela coisa mal feita, aquela coisa informe, aquela coisa nojenta, deplorável, e transforma num príncipe. Transforma um assassino num salvador de vidas. É desse poder que eu venho falar para os senhores. É esse poder que tem estado ao seu lado. É esse poder que o desejo dele é muitas e muitas e muitas inúmeras vezes maior do que o seu de vê-lo. É o dele de se revelar para você. Mas você tem até agora criado uma barreira em que o filtro da santidade o impede de vê-lo. O filtro do compromisso o impede de vê-lo. Quando você vai buscá-lo, você não vai buscá-lo de coração aberto. Se um dia ele chegasse em sua porta, batesse e quisesse entrar, certamente você colocaria no melhor lugar da sua mesa naquele instante. Mas no segundo, no terceiro, no quarto dia, ele estaria lá no cantinho da mesa. E no final de uma semana, ele estaria te aborrecendo. Ele é vivo. Na minha casa, ele tem um lugar à minha mesa.
Se um dia você for me visitar, você vai ver que na minha casa, se for no almoço, tem um prato, um garfo, uma colher e uma faca. Se for no café da manhã, tem o pires, a xícara, a colher, a faca e o garfinho para ele se servir. Porque eu tenho certeza que ele aí está sentado ao meu lado. E você sabia que ele tem estado dentro da sua casa e você nunca preparou um lugar no teu coração para ele? Por isso é que você tem sofrido. Mas hoje é o dia que a partir deste instante, ao sair por aquela porta, a sua vida vai ser mudada. A partir de hoje, os seus sonhos se transformarão em realidades. A partir de hoje, ele vai mudar a história da sua vida. Porque ele vai escrever nós, e não somente você vai escrever sozinha. Trabalhando no hospital de urgências e emergências, como eu sempre trabalhei, sempre com urgências, ao atender aqueles pacientes em coma, o hospital onde eu trabalhei muitos anos, só paciente em coma praticamente que dão entrada. Nós não temos condições de perguntar ao paciente o que ele está sentindo. O que nos ajuda às vezes quando um parente vem trazendo, porque nos informa sobre se o paciente é diabético, se faz uso de drogas ou não. Mas muitas vezes, inúmeras vezes, ele não vem acompanhado de parente, ele vem sozinho, ele é encontrado na rua. Muitas vezes é vítima de atropelamento, é vítima de acidente de carro, é vítima de uma overdose, é encontrado muito tempo depois por pessoas desconhecidas. E quando ele dá entrada naquele hospital, quem nos responde o que ele tem são as janelas da sua alma. Qual é as janelas da sua alma? Quais são? Seus olhos. Através de uma midríase que não responde a estímulos. Um coma profundo com os olhos abertos. É uma lesão aguda. Nós sabemos a altura dessa lesão. Um reflexo óculoencefálico, óculo vestibular. Um reflexo que nós chamamos de sinergismo postural flexor ou extensor. Quando é um postural flexor, nós sabemos que a lesão fica acima do núcleo rubro e o paciente está descortexado e não ainda descerebrado. Quando já é um sinergismo postural extensor, ele já está descerebrado. Quando nenhuma mais das funções do tronco cerebral responde, nós sabemos que esse paciente já está em morte cerebral. Naquele dia a dia, vendo o corpo humano responder às medicações, vendo o corpo humano responder às minhas perguntas ao toque, vendo o corpo humano se levantar sozinho após o tratamento, eu perdi a noção, ou eu nunca me incomodei, ou nunca procurei este poder. Eu encontrava no conhecimento que nós médicos adquirimos no dia a dia, naqueles plantões, muitas vezes horas e horas exaustivas, naqueles conhecimentos adquiridos ali, nós começamos uma autossuficiência. E quando eu acordei para a vida, eu estava com uma família destruída. 3 filhas bonitas, um filho homem bonito, um rapaz com único filho homem, uma mulher bonita,
mas completamente destruída. E eu, para não dividir os bens, eu quis matar a minha esposa. E escolhi a uma morte em acidente de carro. Mas, enquanto eu tentava matá-la em acidente, eu fui convidado para um jantar. E nesse jantar eu ouvi um médico falando de um caso clínico que se transformou em cirúrgico, e do cirúrgico foi perdida a esperança. E o paciente, quando já estava próximo da morte, ele via que não havia mais solução. Depois de procurar recursos em outros países, ele então dobrou os seus joelhos e fez uma oração a Deus em nome de Jesus Cristo, e aconteceu um milagre. Na hora que aquele colega falou em milagre, foi a pior coisa que eu ouvi falar em toda a minha vida, porque eu nunca podia imaginar que um médico fosse falar em milagres. E o pior, quando esse médico levantou a mão e disse: quem quer Jesus Cristo que fez esse milagre na minha vida, levante e venha à frente que eu quero orar por você. Você imagina quem é que se colocou de pé imediatamente e tentou ir à frente? A minha esposa. Nessa época nós já estávamos separados. Quando ela tentou ir à frente, eu tentei segurar para que ela não fosse, mas ela foi mais ligeira e foi à frente. Não deu para segurá-la, para impedi-la. E eu fiquei a uma certa distância, olhei para trás para ver se dava para voltar, não dava, mas eu permaneci ali na frente. Ele fez a oração e falava em Jesus Cristo. Eu não sabia muito bem o que era Jesus. Jesus para mim era uma coisa, era um enfeite, uma medalha, um crucifixo com a imagem de um homem preso ali, que morreu ali. E eu não tinha muita noção do que era filho de Deus, não me incomodava com aquilo. E quando ele falou aquilo, não me foi muito de bom aceite aquilo. Na hora de ir embora, eu não quis nem entrar no carro com minha esposa. Eu disse a ela: olha, você vai embora sozinha, porque eu não vou me sentar ao seu lado. Porque você convive comigo há muitos anos e você não pegou sabedoria. Mas burrice é uma coisa que contamina, burrice é um vírus que contamina. Você ouviu aquele colega lá falar em burrice lá dentro? Falar em milagre, você já está contaminada. E eu não quero me contaminar com você, eu não vou entrar aí não. Um homem soberbo, arrogante, ele não presta atenção no que diz. Ela saiu de carro e eu saí a pé, porque naquela época, para chamar o táxi ia demorar muito. Eu havia chamado de burra, e ela saiu de carro e eu a pé. Antes eu tivesse arrancado de dentro do carro e tivesse botado ela para ir a pé e voltado de carro. Mas o homem arrogante, o homem prepotente, ele fica cego espiritualmente. O homem prepotente, o homem arrogante, ele é cego espiritualmente. Dali 2 anos depois, chamado para um outro jantar, novamente outro médico, falando em milagres também, aquilo me deixou mais extremamente nervoso e irritado. Eu cheguei até a comentar: olha, no corredor daquele hospital onde eu trabalho, esse médico podia trabalhar comigo 4 meses, que eu ia ensiná-lo a fazer milagres. Porque lá eu citava o nome de várias pessoas, citei na hora, pessoas que eu socorri. Quem socorreu fui eu. Inclusive em Vitória tem um juiz, que é aqui do Rio, o nome dele é Roberto da Fonseca Araújo. Eu disse ao doutor Roberto: hoje é um homem que continua trabalhando como juiz aqui no estado, dando assistência à sua família. Naquele dia, o único que escapou foi ele. Naquele dia morreu o comandante da polícia, morreu o policial e morreram 3 homens. 3 assaltantes. No mesmo momento. O único que escapou foi o doutor Roberto. Jesus só estava perto do doutor Roberto. Quem estava perto do doutor Roberto fui eu, um milagre. Eu é que levanto verdadeiros defuntos ali dentro.
e saí daquele lugar extremamente revoltado. E devido a essas coisas vindo acontecendo, eu decidi eu mesmo matar a minha mulher com as próprias mãos. Porque eu não queria uma separação judicial. Que a separação judicial ela levaria metade dos nossos bens. Levaria as filhas, que as filhas me odiavam. Me odiavam. Não queriam saber de mim. Não havia diálogo entre nós. Há mínimas condições de conversa. Ela, além de levar metade dos bens, levaria as filhas e ainda poderia arranjar uma outra pessoa e se casar. E ser feliz e depois ficar rindo de mim. E eu ainda me apresentar como um péssimo construtor de família. Com tanto sucesso na profissão e como um construtor de família, um fracasso. Não, isso eu não quero. Chamei o meu filho, nessa época já com 15 anos de idade, e disse a ele: meu filho, nós vamos passar férias juntos, mas o papai não vai levar a mamãe nem as suas irmãs. Já desde os 12 anos de idade, eu levava o meu filho para me acompanhar nos meus encontros ilícitos. Sempre que eu ia encontrar com alguma mulher, eu levava o meu filho e levava uma mulher para ele também. Para que ele pudesse ver eu trair a sua mãe. Tamanho era o ódio. E sempre colocando a mãe dele como um empecilho na nossa vida. A mãe dele como uma pedra na nossa vida. E eu queria naquele instante mostrar um mundo que tudo ele ia poder longe da mãe dele. Mas se a mãe dele continuasse viva, ele não ia poder fazer aquilo. Eu escolhi Porto Seguro, uma cidade da Bahia, para levar o meu filho. Acredito que aqui está presente muitas pessoas que conheçam Porto Seguro. E para lá eu levei o meu filho. Antes de sair, ele já sabia tudo que nós possuíamos, porque eu queria chegar lá e falar com ele: olha, meu filho, tudo isso que nós temos, na separação do papai e da mamãe, em juízo, metade dos bens mamãe vai levar. Nós só vamos ficar com a metade. E possivelmente depois ela vai voltar com o advogado para requerer pensão. E vai espoliar mais ainda os nossos bens. Certamente ele vai perguntar: e o que nós vamos fazer, papai? Você só vai trazer suas irmãs de volta para mim. E você vai aceitar porque papai vai matar a mamãe por isso. Só quero que você fique sabendo que mamãe vai morrer por esse motivo. Eu havia decidido voltar para casa, passar uma semana, 2, um mês, o tempo que fosse necessário para ela relaxar, passar a confiar em mim novamente, dormir com ela e à noite injetar-lhe um tóxico. E ela não amanhecia o dia. Lá em Porto Seguro, certo dia, começamos um churrasco por volta de 10 horas. Estava eu, ele e 2 garotas que nós havíamos levado para nos acompanhar. Eu chamei a garota que estava comigo e disse a ela: ó, a partir de agora, você vai acompanhar o Gustavo, o meu filho. E a sua colega vai me acompanhar. Ah, mas por quê? Porque você vai preparar uma dose de bebida alcoólica. Você tem que ter cuidado que o Gustavo não sabe beber. Se você der muita bebida, ele vai se embriagar. Aí você vai estragar tudo. Você vai botar meio copo de guaraná e meio de champanhe. É uma bebida doce, ele não vai sentir. Você faz que bebe e dá para ele beber. E vai devagarzinho. Você vai notar no momento em que ele vai começar a ficar alegre. Você sabe que o homem de cara limpa, ele rejeita algumas coisas, ou muitas coisas, mas depois que ele toma umas 2 ou 3, ele faz coisas do arco da velha, né? Não é verdade? Faz coisas que você nunca podia imaginar. Depois de umas 3 ou 4 cervejas, o que acontece? E logo depois de meio-dia, eu convidei para que nós passássemos para Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda é uma ilha que tem ao lado de Porto Seguro. Tem um rio profundo com águas turbulentas, escuras.
e uma balsa que naquela época atravessava de um lado para o outro até uma determinada hora. Depois parava e só voltava a funcionar no outro dia pela manhã. Ali perto também tem um outro lugar chamado Trancoso, um lugar onde as garotas, os rapazes fazem nudismo. Naquela época era muito comum encontrar um número muito grande de estrangeiros fazendo nudismo ali, brasileiras também. Era este o ambiente que eu estava levando meu filho. Muito dinheiro na mão dele, porque você sabe que garota, vendo muito dinheiro na mão de um rapaz, ele com 15 anos de idade, aparentava 19 para 20 anos. Um tórax bem grande, um rapaz bonito, vistoso. Você olhava assim, parecia 20 anos, 19, 20 anos. Uma pintura de jovem. Com dinheiro na mão e carro bonito, as mulheres ficavam assim. Isso daí vai me ajudar a falar para ele que a mãe dele tem que morrer. Porque senão ela vai tirar isso de nós, dele. E ele vai combinar. Nós fomos para Arraial da Ajuda. E os dois saíram. Quando foi por volta de quase 4 horas da tarde, eu estava ao volante do carro, um carro alto, tipo uma Furlane, tipo esses micro-ônibus. Vocês conhecem? Que no fundo você puxa uma cadeira, abre e faz uma cama, aquele corredor no meio. Nós estávamos num carro desse. E eu estou ao volante do carro, o carro parado. Eu vejo no momento que o meu filho vem se aproximando, acompanhado desta garota, e ele trazendo um copo na mão. Eu disse: opa, já está chegando o momento de conversar com meu filho. Mas na hora que os dois se aproximaram, que eu o chamei e comecei a conversar, não me foi difícil logo notar que o nível de consciência dele estava estável, perfeito, bom. Ele não havia bebido ainda. Naquele instante, bateu no peito o que, quando não sabemos, chamamos de sexto sentido. Me bateu aquela certeza que um desastre estava muito próximo. Me bateu no peito a sensação de que a dor caminhava em minha direção. Em passos lentos, mas firme e determinado. Eu sabia que naquela área havia muita permissividade no uso de drogas. E eu imaginei, com a habilidade, com a intimidade que eu tenho em atender pacientes em coma por overdose, eu imaginei, ela pode se apressar, ficar ansiosa porque ainda não preparou o meu filho para a conversa, e ela pegar drogas com alguém, colocar no copo dele e ele ser vítima aqui de uma overdose. Deixa que eu previno que ela não pode dar droga a ele, tem que ir com calma. Chamei ela para perto de mim e falei: vem cá. Ela veio e falei: olha, você cuidado, que eu já te avisei que o meu filho não sabe beber. Mas ela não esperou que eu falasse sobre as drogas. Ela logo pulou na frente e falou: fique tranquilo, você já me conhece há muito tempo, está tudo sob meu controle. Eu não sabia que alguém usava os lábios daquela garota para me falar sobre a minha vida, sobre o controle da minha vida, e que até a minha vida também já estava totalmente dominada. Eu fui para o interior do carro, o tempo passou. Depois de meia-noite eu senti a ausência do meu filho, porque sempre que nós saímos juntos, vez por outra, de 30 em 30, 40 minutos, em torno disso, ele sempre se aproximava de mim e falava: ó pai, ô paizão, tudo bem? Ó paizão, eu estou ali com a fulana de tal, mas ó, tá tudo bem, eu estou ali, já volto, hein? E deste momento, eu já fazia tempo que eu não via o meu filho. Eu sentia aquela ausência prolongada. Fui à janela do carro, chamei um rapaz que estava ao lado de fora e lhe fiz a pergunta: você conhece o meu filho, Gustavo? Ele falou: conheço. Aquele rapaz forte, conheço. Você tem visto o Gustavo por aqui? Ele falou: não, faz tempo que eu não o vejo. A última vez que eu vi foi quando ele esteve aqui com aquela garota, vocês conversaram,
E os dois saíram nessa direção. E eu imaginei que os dois estivessem ali por perto. Eu saltei do carro, abri a porta, saltei do carro e fui na direção que ele havia indicado. Eu não os encontrando, retornei, reuni aquelas pessoas que estavam ali por perto do carro, que estavam já com a gente, fazendo parte do churrasco. Vimos quem conhecia, quem não conhecia. Aquelas pessoas que conheciam me ajudaram. Nós formamos então grupos distintos e saímos em direções diferentes, à busca dos dois, à procura dos dois. Um certo instante eu estou de pé e eu ouço alguém gritando, uma mulher gritando, em pânico, em desespero. Algo horrível aconteceu. E ela vinha, algo horrível aconteceu, algo horrível aconteceu. Eu logo reconheci a voz daquela garota. E eu, reconhecendo a voz, dirigi o meu olhar para a direção, dirigi o meu olhar para onde vinham os gritos, na direção dos gritos. E eu reconheci a garota. E comecei a perguntar o que aconteceu. No meu entender, eu pensei, naturalmente alguém mexeu com a garota, e ele está em briga e ela está pedindo socorro. Mas ela não respondia, ela vinha se aproximando, gritando que algo horrível aconteceu. Chegou perto de mim, se virou e saiu correndo. Eu vi que ela não ia parar, e eu saí correndo atrás dela. E à medida que ela foi diminuindo os passos, eu fui me aproximando. E nós já paramos perto do corpo dele, caído no chão. Eu te confesso que primeiro como profissional e depois como pai, me curvei imediatamente sobre o corpo dele e levei a mão no abdômen dele, na barriga, na intenção de procurar vida naquele corpo. Quando eu toco o seu abdômen, a sua barriga, o seu corpo já estava gelado. A sudorese, aquele suor frio que o corpo exala no momento de agonia, o momento que precede a morte, um momento de uma morte em sofrimento, com o vento da madrugada, havia gelado o corpo do meu filho. Imediatamente eu pensei, vai ver que foi alguma paulada na cabeça, alguma pedrada. Fui logo no crânio dele, mas o crânio dele estava intacto, não havia fundamento craniano. Eu imaginei algum tiro ou alguma facada. Procurando logo sinais de sangue em seu corpo, também não havia. Me veio logo na mente: vítima de uma overdose. Mataram meu filho. Custei em achar meu filho e morreu. Porque o tóxico vai bloqueando, o fígado vai metabolizando, vai mandando as substâncias tóxicas para a circulação, e os órgãos vitais vão sendo bloqueados e a morte vem. Porque o rim para de funcionar e o tóxico vai subindo no sangue. Quando eu estou com minha mão em cima do peito dele, do tórax dele, ele toma uma respiração fugaz e muito profunda, faz. Eu logo senti que tem vida nesse corpo. Não falei nada, mas senti que tinha vida naquele corpo. Aquilo me deu segurança total. A capacidade que eu possuía já, o costume com aquele com aquele quadro, o atendimento que ele fazia tantas vezes naquelas noites, não me deixaram dúvidas. Eu vou salvar o meu filho. Nunca havia assinado um atestado de óbito para sequer um jovem acometido por overdose, até aquele instante. Eu nunca imaginei que aquele seria o primeiro atestado de óbito a ser assinado do meu filho. Tomei nos braços, parte no ombro, saí para o lado do carro, andando à medida que eu podia, não podia correr muito, porque ele era pesado. Abri a porta do carro, liguei os faróis, levei-o diante dos faróis e comecei a examiná-lo. Midríase paralítica, aquela parte escura dos olhos aqui, não respondia ao foco do farol.
um coma profundo com as pálpebras abertas, uma lesão aguda, a respiração atáxica, aquela respiração irregular que terminava numa apneia, parava de respirar. Também um comprometimento e uma lesão do mecanismo respiratório. E foi se somando tudo. Eu sabia que meu filho estava com o cérebro altamente comprometido, com uma lesão irreversível. Mas não imaginei em morte naquele instante. Levei-o para dentro do carro, comecei a prestar os primeiros socorros, desobstruir as vias aéreas dele para que ele pudesse ter oxigênio do próprio ar. Mas senti a necessidade de toda aquela aparelhagem com as quais eu trabalho, aqueles aparelhos, para que eu pudesse entubar, oxigenar, depois fazer uma perfusão, botar o rins para funcionar, para começar a eliminar a substância tóxica. Tudo aquilo que todo aquele procedimento cabível no quadro. E eu gritei que procurasse um hospital. E eu recebi a primeira resposta negativa. Doutor, aqui na ilha não tem hospital. Eu tinha que correr contra o tempo e segurar a vida naquele corpo. Eu dei a segunda e a terceira ordem. Procura uma canoa, um barco, alguma coisa para que possamos atravessar. Porque balsa naquela hora já era impossível. Vão embaixo da casa desses pescadores que normalmente tem aqueles barcos feitos de tábua, né? Arranja alguma coisa. Se alguém estiver dormindo e o barco, normalmente eles amarram com a corrente, um cadeado, rebenta, quebra, derruba a porta, mas traga um barco, porque senão meu filho vai morrer. E alguém vai na farmácia e compra uma adrenalina, uma substância que a gente injeta embaixo da pele do braço. É muito comum nas farmácias do interior, nos casos de asma. Mas ele dilata os brônquios, mas ele também dá um ataque cardíaco. E nós usamos isso na parada cardíaca. E eu sabia que estava próximo a uma parada cardiorrespiratória. Quando tem tempo, nós injetamos essa substância na veia. Quando não tem mais tempo, nós injetamos dentro da cavidade cardíaca e começamos a fazer massagem. Porque o coração sempre, nesse caso, ele para em diástole, para aberto. Nós sempre evitamos a cavidade cardíaca por causa dos vasos que circundam o coração. Mas quando não tem jeito, é ali mesmo que nós vamos. E veio a segunda e a terceira resposta negativa. Doutor, não se encontra um barco e aqui também na ilha não tem farmácia. Pronto. Abre a poltrona, vamos colocar o corpo sobre a poltrona. Coloquei uma pessoa de um lado, a outra do outro. Começamos a passar a mão sobre o corpo dele para poder aquecer, porque o corpo frio prejudica mais ainda, é mais difícil, tentando fazer com que ele pudesse ser oxigenado de alguma forma, no mínimo possível, para mantê-lo vivo até atravessar, porque o objetivo era atravessar e pegar um hospital. Para que pudesse então fazer todo o procedimento adequado. E sempre gritando, procure um barco, procure um barco, procure um barco. Foi no momento que eu vi que ele fez a primeira parada cardiorrespiratória. Quando eu vi que ele parou, eu gritei, traga ele para o assoalho, me ajudem aqui. E aí puxamos o corpo dele para o assoalho. Botei minhas mãos sobre o tórax dele, sobre o peito dele aqui. E comecei a fazer massagem cardíaca. A primeira respiração boca a boca, a segunda, a terceira e quarta. Eu fiz ensinando uma pessoa ao lado a fazer. Depois eu fazia massagem e a pessoa fazia respiração boca a boca. O espaço entre as cadeiras dificultava um pouco a massagem e eu haveria de botar muita força e com aquilo foi quebrando suas costelas. Foram se arrebentando, quebrando tudo. Alguém chegou a observar. Doutor, as costelas dele estão quebrando. Mas eu tinha que manter a vida naquele corpo. A circulação naquele corpo. Até o momento em que sempre gritando, procure um barco, procure um meio de atravessar, procure um barco. E ninguém achava um barco, ninguém encontrava nada. No momento em que eu senti que ele parou e não respondeu mais.
perdia um filho com 15 anos de idade. Um homem, corporalmente um homem, mas uma criança que nem a vida havia conhecido. Querendo matar a mãe, assassinei brutalmente o próprio filho. Meu amigo, eu não sei qual é o maior amor da sua vida. Eu não sei hoje, nesse instante, se o maior amor é sua esposa, se é um filho, se é a sua profissão, se é um carro ou se é um apartamento. Mas quando se tira o maior amor da nossa vida, quando a dor entra na sua casa, quando a dor entra dentro do seu íntimo, ela não pede licença. Ela esbarra, arrebenta com o que encontra pela frente e vai arrebentando o seu coração, arrebentando tudo que estiver na frente. A dor destruiu o Império Romano, um dos maiores impérios do mundo. A dor destruiu o Império Persa e foi destruindo impérios e impérios. E hoje aqui, quantas famílias estão prestes a serem destruídas? Quantas famílias que já só falta a separação real, porque, aliás, real já existe. Dentro de casa não existe mais entendimento. Meu amigo, retorne ao início de tudo. Dobre seu joelho hoje diante das pessoas que estão dentro da sua casa, vocês que moram juntos. E um perdoa o outro, e um peça perdão ao outro. Que coisa terrível. A dor bateu no meu peito, mas bateu tão violento e tão forte que eu caí igual um verme. Quando eu precisei daqueles amigos, daquelas amigas que estavam conosco, que me tocasse o ombro e dissesse: Gustavo, amanhã vai ser outro dia, força. Foram saindo de dentro daquele carro e eu fiquei a sós com aquele corpo. E comecei a assistir cada sinal de morte real se instalando no corpo do meu filhinho. Primeiro é o queixo que vai endurecer, depois o pescoço. Coloquei suas mãos uma sobre a outra, que eu sabia que logo, logo, a rigidez cadavérica tomaria conta de tudo, de todo o corpo. Liguei aquela lâmpada de emergência e depois comecei a olhar no seu corpo, que eu sabia que depois de 2 horas, em torno de 2 horas, começam a se instalar os livores cadavéricos. A morte falando comigo: olha como que eu sou, olha a minha cor e o meu nome. A minha cor é lilás, a minha cor é branca igual a neve. Olha para a face do seu filho, como é que ela está, como é que eu estou, branca. Olha a minha temperatura, eu sou fria, gelada. Você sabe qual é o meu nome? O meu nome é dor. E quando eu adentro de um coração, eu causo marcas profundas que nunca mais se apagam. O meu nome é dor. Passei 4 horas e meia com aquele cadáver. Eu não via o momento de me suicidar. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu via as pessoas ali fora, mas ninguém se aproximava do carro. Quando alguém se aproximou do carro, 4 horas e meia depois, eu mandei que essa pessoa entrasse, entrou, mandei que pegasse de um lado do cadáver, do corpo, colocamos de volta naquela cama, aquele sofá que virou cama. Essa pessoa saiu imediatamente, ali eu passei mais de 1 hora e meia. Porque eu esperava o momento que a balsa fosse acionar os motores do outro lado. Na hora que eles acionassem os motores da balsa, aquecessem, eles viriam nos apanhar. Começaria toda a tarefa daquele dia. Já havia mais de 6 horas que ele havia morrido. E eu então sabia que era o momento de falar com ele as últimas palavras. Tomei o seu braço e tentei chegar sua mão ao meu peito.
para dizer àquele corpo que já não me ouvia mais. Mas eu esperava que aquela alma, aquele espírito que eu desconhecia, que eu não sabia que fosse possível existir. Mas eu queria falar para aquele filho aquilo que eu tinha no coração. Filho, eu sei que nunca mais eu vou ver o brilho dos seus olhos. Nunca mais eu vou sentir o calor dos seus lábios tocar o meu rosto. E nem a tua voz me chamando de papai. É questão de horas, filho, e o teu corpo descerá uma sepultura e nunca mais nos veremos. Mas quero te fazer o último pedido. Não saia de onde você está, na dimensão onde você se encontra, no local onde você se encontra. Você fique parado, porque o papai agora mesmo vai ao teu encontro. Papai vai ao teu encontro, e aí nós vamos preparar o caminho para receber sua mãe e suas irmãs. E nós vamos fazer um mundo, filho, um mundo que não conseguimos fazer aqui. Um mundo que não vai existir ódio, filho. Um mundo onde o papai não vai querer matar a mamãe, nem a mamãe o papai. Onde não vai haver discussões, agressões, exigências. Um mundo onde as irmãs não vão odiar o pai nem a mãe. Um mundo onde as lágrimas serão enxugadas. Um mundo onde não haverá barreira. Nós vamos fazer, filho, a família que aqui não se consegue constituir. Fique aonde você está. Mas a mão dele não veio por causa da rigidez cadavérica. Que a rigidez num cadáver de pouca idade, no defunto, no jovem, ele é muito mais rígida do que numa pessoa de mais idade. Eu então tentei me curvar sobre a sua mão para tocar sua mão com o meu peito. Naquele instante eu vi toda a minha vida se passando diante dos meus olhos como um filme em alta velocidade. Consegui ver toda a minha vida, tudo que eu havia feito de bom e de errado. E que surpresa terrível! Eu que pensava ser tão bom, naquele instante eu vi que os meus erros somavam, eram somas superiores e peso muito maior do que os meus acertos. Que peso eu deveria levar para o resto da minha vida? Eu senti aquele Deus que quando o colega falou e não me veio a importância dele, eu senti naquele momento ele falando em meu coração, não em termos de acusação, mas estimulando que eu usasse aquilo que nós acreditamos aqui, naquilo que vemos, que temos evidência. Ele começava a ordenar que eu usasse o meu conhecimento, usasse aquilo que eu acreditava. Levante o teu filho, é o único filho homem teu, levante-o agora. E a sua dor, você não tem aliviado as dores dos outros? Agora alivia a tua própria dor. Como aliviar a dor de um coração em pedaços? Cada instante ela aumentava mais. Eu me senti dentro de um túnel onde eu não podia parar. Não haveria. Eu teria que seguir em frente. Dos lados também é impossível. E cada passo nesse túnel escuro significava um sofrimento maior do que o que eu havia passado. E eu só ia conhecer esse sofrimento no momento que eu desse esse passo. Mas uma certeza existe na alma, que o próximo passo, a dor é maior do que passamos. Não há esperança de diminuir a dor e nem de solucionar. A certeza é que a dor é maior. Foi nesse momento que, como se alguém no fundo daquele túnel acendesse um fósforo, e eu tive a primeira visão da minha vida. Eu vi um jovem diante de mim,
com um sorriso nos lábios, de braços abertos. Eu fiquei olhando aquilo, aquele jovem, a figura nítida daquele homem preso na cruz, só que com um semblante completamente diferente, um semblante de alegria e de vitória, e um sorriso de vitória nos lábios. Os seus braços abertos, mas não pregados na cruz, mas abertos representando a liberdade. E me dizia: vem, filho, vem, que há muito eu tenho te esperado, mas aqui agora terminou você e começo eu. São já quase 13 anos. Como disse o profeta Daniel, a resposta está lá em cima. Deste instante, o meu peito começou a se distender, como se eu houvera tomado uma respiração profunda. Mas não era algo incontrolável. O peito e os lábios abrindo, e veio um grito. Não foi uma oração, mas veio um grito de revolta. E dentro da minha mente se passava o seguinte: que se realmente existe um poder tão grande, se é verdade a existência de um poder tão grande, e este poder um dia perdeu o filho, este poder está sentindo no momento, está sabendo o que eu estou sentindo, e ele vai me atender. Se Deus existe e tem um filho chamado Jesus Cristo, em nome do seu filho, devolva o meu filho. E apontei para o cadáver. Naquele instante, tudo se fez silêncio. Até do lado de fora do carro, aquelas pessoas pararam. Mas aquilo no meu peito não parou. O peito começou a se distender novamente, os lábios se abrirem, e outro grito saiu de dentro de mim, incontrolável: que se Deus existe e tem um filho chamado Jesus Cristo, em nome do seu filho, devolva o meu filho. Foi como se alguém houvera fechado hermeticamente o carro. No momento em que eu parei de gritar, como se alguém naquele instante, em fração de segundo, fechara hermeticamente o carro, aberto uma torneira de altíssima pressão. Parecia que tudo ia para os ares. Uma explosão, e junto disto, a sensação de um calor tão intenso, mas tão intenso, que ao redor de muitos quilômetros ao redor dali, tudo ia se transformar em cinzas. Isso tudo veio junto. Como se naquele instante alguém jogasse um tonel de gasolina dentro do carro e tivesse ateado fogo. E o meu filho estava em pé diante de mim, eu olhando para ele, ele olhando para mim, com sua cor normal. Aquela cor branca do defunto desapareceu, a cor normal do ser humano voltou. E ele começou a falar: pai, a mamãe e as minhas irmãs, falavam o nome de cada irmã, estão me esperando. E eu fiquei parado ouvindo ele repetindo várias vezes. E hoje eu estou aqui para te dizer que ele não é somente um espírito, ele é vivo, ele é um corpo e tem estado ao seu lado. E hoje ele está aqui para te curar, porque ele tem curado dentro do meu consultório câncer de todo tipo. E ele vai curar a sua mama, moça. Ele vai curar a tua impotência, homem. Ele vai curar a tua próstata. E ele vai curar a tua família. Moça, você tem ouvido e visto a guerra entre seu pai e sua mãe. Você tem vivido dentro de um lar destruído há muito tempo. Você vai ver a reconstrução hoje aqui. Porque ele é poder e ele é vida. E ele está aqui para fazer, para ressuscitar, para libertar e para dar vida e vida com abundância. Este meu filho, ele deveria estar até aqui esta noite. Eu esperei que ele estivesse, porque ele mora aqui,
Ali atrás está. Ali atrás está. Fica de pé, meu filho, faz favor. Ali atrás está a certidão da existência deste Deus vivo. Esta é a certidão da existência desse Deus, que eu te digo que pode tudo em sua vida. Para que isso acontecesse durante 2 anos, alguém pagou de joelho e esperando um milagre para que eu pudesse conhecer esse Deus. A minha esposa que está aqui comigo. Hoje nós vivemos um casamento. Hoje nós vivemos um casamento, uma lua de mel, que não tivemos quando nos casamos jovens. Mas hoje somos jovens para viver esta lua de mel. Glória a Deus. A mulher que um dia eu quis me ver livre dela, assassinando-a. Hoje eu não consigo enxergar o mundo sem ela. Não consigo imaginar. Eu dou graças e louvores a este Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. E tantas coisas. Eu poderia estar aqui muitas horas, durante muitos dias, dias inteiros e noites inteiras, falando para os queridos irmãos das bênçãos gloriosas, porque o menor que eu creio que esse Jesus tenha feito foi trazer o nosso filho de volta. Gustavo, dá uma chegada aqui. E a nossa filhota também, né? Que nós ganhamos mais uma filha linda. Ela é tão linda que todo mundo fala assim, é tua filha? Acho que parece comigo, eu sou bonitinha. Só pode. Já são casados, eles moram aqui, em Niterói, vizinhos de vocês. Ela é carioca. E glória a Deus por isso. Aquela pessoa que poderia, que tudo fazia crer que iria ficar alguém para todo sempre com problemas mentais. Hoje é essa bênção gloriosa aqui que o Senhor tem nos dado. E é muito bonito, né? Parece comigo. Glória a Deus. E eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Ele, porque a minha vida, eu costumo dizer, tem o antes de Jesus, que não é nada agradável, nem foi nada agradável. É uma história triste, mas que culminou com uma grande bênção. Porque Ele é aquele que não remenda e nem conserta. Mas esse Jesus, quando entrou na minha vida, mesmo sem saber o que eu estivera fazendo, eu levantei as minhas mãos e falei, Jesus, eu te quero. E Ele entrou de uma maneira avassaladora no meu coração e fez transbordar o amor que só Ele pode te dar, mulher. Você que já disse aí, comigo não tem mais jeito. O nosso amor já não existe mais. Grande vantagem, porque o meu também não existia. Mas esse Jesus me deu um amor muito superior, porque o amor que Ele me deu, Ele colocou no meu coração, foi aquele amor que provém do trono da graça. E esse amor não visa interesses, não quer nada para si mesmo, somente transborda de tamanho que Ele é. E nós queremos, em nome de Jesus, juntos aqui agradecermos por essa oportunidade que vocês nos deram, de podermos estar aqui testificando dessas maravilhas e tantas outras que Deus tem nos dado. Obrigada, Jesus. E obrigada pela vida de vocês todos. E obrigada pelo que Ele vai fazer na vida de cada um de vocês. Basta crer e verás a glória de Deus. Amém.
Depois disto, depois de uma mente lesada, depois de uma morte, como ele disse, pai, um dia ele ligou para mim, eu estava em Goiás, e ele ligou de Santa Catarina para mim e disse, pai, Jesus não me devolveu a vida, ele me deu uma vida nova. Ele tem uma mente muito melhor do que antes. Ele se formou em Direito, o primeiro concurso que fez para a OAB passou, e hoje ele é advogado aqui. E advoga aqui nesse fórum, aqui perto, né? Aqui perto da igreja. Se casou com essa princesa, que é daqui, carioca. E eu tenho visto esse Jesus operando junto comigo dentro do meu consultório. Quantas vezes uma neoplasia maligna, diagnosticada, com exames, e nós vemos depois de uma oração, ela desaparecer, misteriosamente. Semana retrasada mesmo aconteceu um caso, e provavelmente, ao voltar para lá, outros casos vão acontecer. Porque hoje vai acontecer aqui. Eu queria que todos se colocassem de pé. Queria convidar a minha esposa, o pastor, sua esposa, os pastores daqui, para que viessem aqui à frente. Queria que todos fechassem os seus olhos. Você hoje vai ter um contato com o mundo espiritual, o plano espiritual. Há 2000 anos atrás, o plano espiritual se fundiu a este plano material que nós vivemos dele. Quando nasce uma filha mulher, ela tem o cromossomo X da mãe e X do pai. Quando nasce um filho homem, ele tem o cromossomo X da mãe e Y do pai. Ele nasceu homem, ele é homem. O cromossomo XY dele veio do Espírito Santo de Deus. Porque quando houve a dúvida, como que eu posso estar grávida? Não temas, o que está dentro do seu ventre veio do Espírito Santo de Deus. Então o plano espiritual se fundiu ao plano material. Agora, antes eu quero fazer uma oração com você. Você agora nesse instante vai esquecer religião. Não importa qual seja a sua religião. Não importa o local que você frequenta. Esquece para que você não se separe de Deus. Esqueça agora nesse instante tudo relativo à religião e pense apenas um contato com o ser superior, o ser que te criou, o único. E você vai convidá-lo para habitar dentro de você. Em voz alta, você vai orar comigo. Senhor da eternidade, eu quero Jesus Cristo, seu Filho amado, como Senhor da minha vida, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor da glória, destrua agora da minha vida, apodreça todo pacto e toda aliança que eu tenha feito com o reino das trevas. Destrua e apodreça toda maldição que saiu da minha boca para a minha vida, para a vida de outras pessoas. Destrua da minha vida toda maldição de ancestrais e toda maldição atual.
Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que sou um pecador, mas te peço que entre no meu coração, faça uma varredura espiritual, venha morar, venha fazer o templo do teu Espírito Santo no meu corpo e escreva o meu nome no livro da vida. Amém, Jesus. Esta é uma oração verdadeiramente de fé a Deus. Como eu te falei desde o início, não a uma religião. Essa é uma oração de fé a Deus. Você que fez pela primeira vez, aonde você está, levante sua mão, por favor, que eu quero te conhecer. Amém, 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 amém. Todos vocês que levantaram suas mãos, venham correndo aqui à frente. Jesus tem pressa de te abençoar. Vem correndo que Jesus tem pressa de te abençoar. Você que já fez essa oração, você que já fez alguma oração de fé, de confissão de fé alguma vez, mas ainda não teve uma experiência com Deus, e quer ter agora um compromisso com Deus, sai do teu lugar também e vem à frente. Vem rápido. Um dia eu fiz uma oração de fé, mas eu agora quero ter um compromisso com Deus, com Jesus Cristo, então vem à frente. Ah, mas eu já fui batizado, não tem problema, pode até ter sido batizado em águas, vem à frente. Você agora está dizendo, eu quero ter um compromisso com Jesus Cristo, para que Ele tenha também um compromisso comigo. Nesta vida, batei e abri-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. É dando que se recebe. Se nós não tivermos um compromisso com uma parte, aquela parte não terá um compromisso conosco. Se você não tiver um compromisso com o seu patrão, ele não terá um compromisso no final do mês com você no seu pagamento. Se você não tiver um compromisso com sua empresa, no final do mês, você está falido com um mês, 2, 3 depois. Se o pastor não tiver um compromisso com a igreja, daqui um pouco não tem nenhum membro aqui dentro. Você precisa de ter um compromisso com Deus. E é desse compromisso que eu estou falando. É dessa oração de confissão, de um compromisso real com Deus. Sai do teu lugar e venha. O grupo de louvor está aqui. Vamos convidar. Eu gostaria que, se vocês pudessem, vamos fazer um louvor.